E agora nós vamos falar um pouco mais sobre o recurso de VPC aqui no Platon Cloud. Então, o que é esse recurso de VPC? VPC, ele está dentro aí da categoria de serviços de rede, aqui dentro do Platon Cloud. E esse recurso, ele é muito interessante, né? Ele é muito expansivo quando se trata de layout de rede, né? Mas vamos entender um pouco o que é esse conceito de VPC. VPC, ela tem, né, por essa sigla, né, de Virtual Private Cloud. A ideia da VPC é te trazer um layout bem parrudo aí de rede que consiga abranger todo o teu ambiente em cloud, né? Então ele consegue simular, né, um ambiente, vamos pegar um ambiente bem comum de ambiente on-premise, né? Que é um ambiente ali de intranet, onde você tem diversas sub-redes e você consegue segmentar essas redes. A ideia da VPC é conseguir te trazer isso em ambiente de cloud. É você ter, né, um ambiente parrudo de rede complexa dentro aí da sua cloud, né? Por isso o nome ele recebe de, né, Virtual Private Cloud, ou seja, é uma cloud privada, né, virtual. Então ele consegue te trazer todo esse layout na prática, como que ele vai ficar, né? Ele é muito parecido, né? A gente até falou há alguns vídeos atrás sobre a topologia da rede isolada. Se você ainda não viu, recomendo que você veja, né? Talvez uma das melhores formas de entender a VPC aqui dentro do Platon Cloud é compará-la com a estrutura e o layout de rede da rede isolada, né? Então vamos só recapitular rapidinho aqui como funciona a rede isolada, né? A rede isolada, ela funciona da seguinte forma, né? Você consegue configurar apenas uma subnet, ou seja, uma subrede, e nessa subrede você consegue colocar ali suas instâncias, né? Os seus hosts, as suas máquinas virtuais. Então, e aqui você consegue usar toda aquela função de rede, de firewall, né? Fazer balanceamento de carga, adquirir múltiplos IPs e fazer um source NAT e NAT 1 por 1 e todo aquele recurso a gente já até falou lá no vídeo de rede isolada, né? Mas aqui qual é a principal diferença? A principal diferença é que a rede isolada, ela tem por objetivo ser um pouco mais compacta, né? Um pouco mais direta, um pouco mais simples. Logo, ela permite apenas uma subnet. Cada rede isolada é uma subrede, que geralmente você vai configurar ali uma rede classe C, né? Barra 24, barra 25. Geralmente você vai configurar uma subrede só e aí nela você vai utilizar suas instâncias, tá? A rede isolada, ela é apenas uma subrede, né? O que pro objetivo dela é o suficiente, mas aí você tem uma limitação, a gente consegue já ver uma limitação, que é justamente o que você não consegue quebrá-la em outras subredes para trazer mais segurança, para trazer mais segmentação em sua rede. Então, para isso, a VPC aqui no Platon Cloud resolve todos esses problemas que a rede isolada pode ficar devendo aí, por não ser, obviamente, o objetivo dela, né? Lembrando, né? Não é que uma é melhor do que a outra. Ambas resolvem problemas diferentes, né? Então, vamos lá. Já que eu dei um overview, a gente recapitulou rápido o layout de rede, ambiente de rede isolada, vamos observar aqui que cenário para rede VPC já muda um pouco, né? A gente consegue observar aqui que a VPC ela vai englobar, né, ela vai ser uma rede principal, na qual geralmente você vai configurar ali uma rede de barra 16, né, uma rede de classe B, né, onde você consegue englobar outras subredes em camadas inferiores, né. Então, nesse diagrama aqui a gente consegue ver esse layout muito bem explícito, né, uma vez que agora, antes a rede isolada só permitia uma subrede, agora a VPC permite a gente criar diversas camadas, né, então você consegue criar, por exemplo, dentro de uma VPC, uma subrede para uma DMZ, uma subrede para serviços, né, uma DMZ para intranet, e aí vai muito do seu objetivo. Então, a ideia da VPC é trazer esse cenário de uma rede mais parruda, uma rede mais abrangente, que consiga segmentar diversas subredes dentro dessa sua VPC. Mas vamos na prática e ver como que a gente consegue criar e desfrutar desses recursos. Então, aqui no Platon Cloud, para você acessar toda a parte dos recursos de VPC, é só você vir aqui, né, na sidebar, na barra lateral esquerda, e você vir aqui em VPC. A gente já não passa mais a utilizar a parte aqui de redes, né, e sim a parte de VPC, ok? A parte de VPC, para criar uma VPC é bem tranquila, então eu vou fazer isso aqui na prática com vocês. Vocês vêm aqui no botão e clicar em adicionar VPC, e aqui você vai justamente fazer o setup aí da sua rede VPC. Até em primeiro momento é bem simples, depois que você vem com toda a parte de configuração de NAT, de todas aquelas funções de firewall e segmentação de rede, ok? Então aqui, por enquanto, vou usar aqui VPC Demo, vou dar um nome para ela, uma descrição, coisa que a gente sempre recomenda você fazer nos seus recursos do Platon Cloud. Quase todos os recursos, eles vêm com essa configuração de nome e descrição, a gente sempre recomenda para que você consiga identificar muito bem aí os seus recursos e os seus objetivos. E aqui eu vou selecionar a zona, né, a zona de disponibilidade dessa VPC. Reforçando aqui, sempre quando você aloca uma VPC em uma zona, ou qualquer outro recurso, você só vai conseguir usar recursos que dependem disso. Por exemplo, é o caso aqui de VPC com instâncias, né, instâncias, você só vai conseguir subir instâncias nessa VPC na mesma zona, ok? E aqui eu vou deixar aqui na zona que está em Lages mesmo, no data center de Lages, e aqui eu justamente vou utilizar, né, aquele bloco
bloco de IP, uma faixa aí de um bloco de uma classe B, né? Nesse caso aqui eu vou usar um 10.26.0.0/16. E a partir dessa faixa /16, a gente vai segmentando em diversas redes, né, de classe C e tudo mais, né? Então aqui eu vou colocar um domínio, pode ver que é muito parecido, ou pelo menos muito similar à forma como a gente configura a rede isolada. Então, boa parte desses recursos eles se repetem. Caso você ainda não viu, né, o vídeo sobre rede isolada, eu sempre recomendo que você tenha assistido o vídeo sobre a rede isolada, que a gente geralmente detalhou um pouco mais sobre o que é cada campo desses, tá? Aqui eu deduzo que você já tenha acompanhado aí o vídeo de rede isolada, por isso eu vou passar um pouco mais rápido, ok? Então eu vou determinar um domínio interno, selecionar aqui, deixar selecionada a oferta de rede VPC padrão. No geral, eu vou deixar aqui tudo em branco. E aqui você pode clicar ali em adicionar a sua VPC. Então aqui agora, depois que ele provisionou a nossa VPC, é normal que ele demore um pouquinho quando você vai criar sua VPC. Aqui o Platon Cloud ele precisa provisionar todo o recurso, roteador virtual, toda essa parte a mais estrutural de infraestrutura, né? Então é normal demorar ali algo em torno de 2 a 3 minutos ou até um pouquinho mais ali para criar a sua VPC. É muito diferente da rede isolada que ele geralmente cria sob demanda, ok? Então aqui depois de criar sua rede VPC, a gente pode clicar aqui na VPC. Então aqui a gente consegue já observar que a VPC ela tem muito mais opções de recursos comparado à rede isolada, óbvio, porque é um layout de rede muito mais parrudo. Então vamos aqui a primeira, talvez grande funcionalidade e configuração que a gente vai querer fazer aqui na VPC, que é justamente a segmentação da rede, né? Então aqui a rede de VPC, por enquanto, a gente só criou essa VPC que abrange tudo, né? Mas agora a gente vai criar justamente as camadas, né? As sub-redes aqui, conforme esse diagrama, tá? Então para configurar, você só vem aqui em redes e você vai vir em adicionar nova camada. Então aqui eu vou colocar uma rede com o nome de DMZ e agora aqui eu vou configurar justamente um bloco, uma faixa de IP classe C, né? Eu vou colocar aqui um famoso /24 aqui mesmo, para a gente conseguir criar nossa primeira camada. Então aqui eu vou justamente criar aqui e perfeito. Aqui eu já vou, a configuração de rede é bem padrão, é muito parecido com a de rede isolada. Eu vou colocar já direto o gateway, né? Agora, né, como a gente vai utilizar desse /16, a gente quer segmentar em um bloco de classe C, eu vou utilizar aqui 1.1/24, tá? Aqui, para você adicionar novas camadas, ele precisa estar dentro desse bloco /16, que justamente tu quer segmentar, né? Então, desse /16, que é o nosso 10.26, a gente vai segmentá-lo, né, em 10.26.1.2/24/25 e por aí vai. Mas aqui no Platon Cloud ele exige que esteja pelo menos dentro dessa faixa de IP /16, ok? Então nesse caso aqui a gente está usando o 10.26.1.1, já resolve o problema, tá? Aqui a gente vai colocar a máscara de rede, que é o /24, e aqui agora, né, quando a gente fala sobre VPC, ele vai trazer essa abordagem de firewall um pouco mais diferente do que comparado à rede isolada. Se lá na rede isolada a gente tinha firewall onde você configurava para aquela rede o firewall, aqui já é mais adotado o conceito de ACL, o que é muito parecido com o firewall, né? Ele não deixa de atuar como um firewall, como regras ali que você consiga permitir ou negar tráfego de saída ou entrada para sua rede. A diferença aqui é que, como a gente está falando sobre camadas, sobre diversas redes, ele trata aqui como ACL. ACL aqui, para quem conhece, para quem vem até mesmo de outras clouds, ele pode ser muito assimilado aqui ao conceito de Security Group. Então, ACL e Security Group são bem similares ali em seu conceito, tá? Por padrão no Platon Cloud, nas VPCs, ele já vem duas ACLs já criadas quando você cria uma VPC, que é a Default Allow e a Default Deny. Obviamente, Default Allow é uma ACL que já permite todo o tráfego, né? Ele até fala aqui, né, na descrição, e Default Deny é o contrário, o oposto. Ele vai negar todo o tráfego de entrada e saída para esta camada de rede. Lembrando que você consegue definir ACLs por cada camada. Então, digamos que você tem ali uma DMZ, que é um ambiente bolha, que você não quer que saia e nem entre nada naquela rede, né? Você quer que seja muito mais restritiva, né? Então, você consegue definir um ACL só para aquela camada, né? Só para aquela camada de rede, enquanto que as outras podem permanecer com outras definições de ACLs, permitindo ou negando o tipo de tráfego que você desejar, tá? Para a demonstração, a gente vai deixar em Default Allow mesmo, tá?
tá? Depois eu vou mostrar um pouco mais como configura esses ACLs, mas por enquanto vou deixar default allow, ok? Então, depois que a gente criou essa camada, a gente consegue listar aqui em redes, né, justamente essa camada. Por enquanto a gente não tem nenhuma instância aqui, mas antes eu quero explorar um pouco mais sobre aquele conceito de ACL ali. Então, se a gente olhar aqui nessa quarta opção, a gente tem a lista de redes ACL. Então, a gente tem aquelas definições de ACL como eu acabei de explicar. Por padrão, ele vem essas duas regras, né, configurações de lista de ACL. A default allow e a default deny, até que a gente utilizou ali na nossa camada, tá? Elas são imutáveis, ou seja, tu não consegue modificar essas duas, tá? Então, sempre quando você vai querer definir qualquer tipo de regras de ACL, recomendo que você venha aqui e adicione uma nova lista de ACL. Então, aqui eu vou colocar DMZ demo. Depois de criar essa regra ACL, a gente vai configurar justamente as regras onde a gente vai permitir ou negar, né? Clicando aqui na regra de ACL, a gente vai em lista de regras de ACL. E aqui vai estar vazio porque a gente acabou de criar, mas para criar é bem simples, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou permitir, aqui a gente pode definir aqui o index, a posição, ele vai seguir aquele padrão onde ele vai ter ali a ordem de prioridade, né? A partir do seu index. Então aqui, por enquanto, eu vou, como é demonstração, eu vou só permitir qualquer tráfego de saída para eu conseguir ter acesso à internet. Eu vou criar aqui agora uma regra que vai permitir o acesso SSH à minha máquina, a essa rede, né? Então, ou seja, lembrando que isso aqui não é escopo de máquina, e sim de rede, tá? Mas aqui eu vou, por enquanto, vou colocar apenas uma instância, eu vou permitir. Aqui eu vou colocar permitir TCP padrão aqui mesmo, vou colocar a porta de início SSH, a porta 22, que é a default SSH. Ele exige aqui que seja pelo menos a porta de início, a porta final tu não precisa declarar. Caso tu não queira colocar um range, eu posso colocar um range, por exemplo, da porta 22 até a porta 29, ele vai permitir, então é só a gente colocar a porta final. Caso contrário, se tu quer uma porta de forma unitária mesmo, tu deixa só a porta de início, ok? Então, aqui eu posso vir, ok, ele criou aqui a nossa regra, para garantir a gente consegue também vir e adicionar a CL e negar também, né, essa entrada, né? A gente pode aqui vir aqui, simplesmente colocar aqui todos e ele nega tudo também. É uma forma de garantia, geralmente é mais conveniente que tu faça isso, tá? Por enquanto eu vou deixar aqui padrão. Se não falha a memória que o comportamento padrão é que ele negue mesmo, né? Como a gente não colocou nenhuma definição clara, ele vai acabar por negar e permitir apenas a porta 22. Mas vamos lá. Perfeito, a gente criou aqui a nossa ACL. Então agora aqui a gente consegue adicionar e selecionar essa ACL. Mas aqui a gente também consegue vir aqui na nossa rede que a gente recém criou e também editar e substituir a lista de ACL. Então vou vir aqui e colocar a nossa ACL que a gente acabou de criar, ok? Agora que a gente já criou a nossa camada, já criamos uma regra ACL, agora vamos criar uma instância nessa rede. Aqui eu vou vir em redes, dentro dessa camada da DMZ demo que a gente criou, eu vou vir aqui e criar instância. Tem como tu também criar lá por instância, ele vai aparecer nas redes ali. O layout padrão de provisionamento de instância, eu vou colocar aqui uma configuração básica só pra gente conseguir seguir, e aqui ele já mostrou a nossa rede DMZ já selecionada, ok? Vou colocar uma chave SSH aqui e vou colocar aqui como Ubuntu Demo VPC. E vamos criar aqui a nossa instância. Depois que a gente provisionou nossa primeira instância, ele vai colocar aqui como status implementado. Essa instância já está rodando. Vamos configurar aqui um rápido acesso a essa nossa instância. Assim como a rede isolada, a VPC, ela também, assim que ela é provisionada, ela faz aquisição de um IP público por padrão, né? Esse IP público ele vai ser usado principalmente para SourceNAT. Aqui essa parte de IP público é muito similar à parte de rede isolada, com uma diferença. Aqui na VPC, um IP público ele só consegue ser destinado a uma função. Em rede isolada, você até consegue usar o mesmo IP público para redirecionamento de porta, por exemplo, utilizá-lo aí para outras configurações a nível de firewall, né? Como próprias regras de firewall, você consegue também até usar outros recursos ali, tá? Não são todos, isso é fato. Mas aqui na VPC, aqui a gente consegue atribuir um IP público apenas a uma camada de rede e apenas a uma função. É uma forma de conseguir segmentar ainda mais aqui a sua rede. Então, por padrão aqui, a gente pode até observar que esse IP público que ele vem por padrão, ele só é usado para SourceNAT. Até a gente consegue usar uma VPN remota, mas no geral é só isso mesmo. Então, é bem provável que a primeira coisa que tu vai querer fazer aqui na sua VPC é já fazer a aquisição de um novo IP público para você usar, para você fazer regras de NAT ou alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui eu vou adquirir um novo IP público, vou pegar aqui o que tem livre aqui mesmo. Depois que a gente conseguir fazer a aquisição desse IP público, que o layout é bem parecido, né? A configurações é muito
similar à rede isolada. Então a gente clica nesse IP público e ele vai nos disponibilizar toda essa configuração de balanceamento de carga, encaminhamento de porta, e aqui em cima a opção de a gente colocar um IP, né, de NAT 1x1 e um NAT estático. Todas essas configurações aqui eu vou só repassar porque eu já detalhei muito no nosso vídeo de rede isolada, mas aqui eu vou fazer um encaminhamento de porta, tá? E eu vou encaminhar justamente a porta 22 para a porta pública 22. Eu quero acessar SSH a minha máquina, tá? Aqui, como esse IP público ainda não está sendo usado em nada, aqui a gente pode definir onde a gente vai querer usar ele, em qual camada, em qual rede. Então, isso é muito importante. Por enquanto a gente só tem uma camada, mas digamos que a gente tem mais uma camada, né? Então a gente consegue justamente atribuir um IP público apenas para uma camada. A gente não consegue usar um IP público para as duas redes, ok? Então, nesse caso aqui eu só tenho uma, eu vou selecionar aqui a máquina na qual eu quero estar atribuindo, que a gente já fez nosso redirecionamento de porta, ele já vinculou esse IP público para a nossa camada, então não é possível a gente utilizar outros recursos. Pode ver que até aqui ele já ocultou o balanceamento de carga, tá? E também outras camadas. Tem como sim, obviamente, adicionar outras regras de encaminhamento de porta, mas pode ver que sumiu a opção aqui da camada. Então ele até associou aqui, ó, a rede associada DMZ demo, né? Então aquela nossa camada. Geralmente o IP público aqui em VPC ele só pode ser usado apenas a uma camada e apenas a uma função. Nesse caso aqui está sendo utilizada para a camada da DMZ demo e utilizando as funções de redirecionamento de porta. Tem como, obviamente, adicionar mais redirecionamento de portas aqui para a mesma instância ou para outras, mas apenas na mesma camada. Fizemos nosso redirecionamento de portas. Aqui eu consigo justamente já testar, como eu fiz um redirecionamento de porta para a porta SSH, porta 22, e já fiz toda a configuração de ACL ali já pronta, eu consigo justamente já acessar a nossa máquina, né? Depois de acessar a nossa máquina, a gente consegue ver que o nosso IP público, ele é justamente o nosso IP público que está selecionado por padrão o SerSynat dentro da VPC. Todas as camadas, elas vão usar esse IP de SerSynat, né? Perfeito, né? A gente que criou adicionou um novo IP público, adicionamos uma regra ali de firewall, e já conseguimos redirecionar a porta. Aqui na VPC, como eu comentei, toda essa funcionalidade de firewall, redirecionamento de porta, load balancer, todos esses recursos, VPN, remota, por exemplo, é muito similar à parte de rede isolada. Então eu recomendo novamente você assista ao vídeo de rede isolada que vai estar na descrição aí do vídeo, justamente para você conseguir, né, lá naquele vídeo, né, de rede isolada e também no vídeo sobre VPN, eu consigo detalhar muito bem aí como usar cada recurso. Lá eu crio regras de load balancer, regras de NAT 1x1, então por isso que eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Aqui o objetivo foi cumprido, que é mostrar esse layout parrudo de VPC, como você consegue segmentar isso em diversas redes, como você consegue criar CLs e como sim você consegue usar aí algumas regras de firewall aqui dentro da sua VPC.